G e a gente começa contando que a Aparecida de Goiânia ampliou o tempo de fechamento de cada macrozona. Agora são 4 dias. Então, aos sábados, a cidade fecha o dia todo e não só a partir de 1 da tarde. Cada macrozona passa a ser fechada por 2 dias da semana, além do sábado e domingo, totalizando 4 dias de isolamento social por escalonamento regional. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas. A Aparecida também ampliou a vacinação e chegou aos idosos que têm 65 anos. Em Goiânia, a Prefeitura disponibilizou um aplicativo para agendamento da vacinação contra a Covid. Baixando o Prefeitura 24 horas, qualquer pessoa acima de 18 anos já pode se cadastrar. Bom, os idosos que estão no grupo de vacinação, já conseguem fazer agendamento e definir dia, horário e local para ser vacinado. A confirmação chega por e-mail. Para o agendamento, é preciso ter login e senha de acesso ao aplicativo Prefeitura 24 horas e preencher o pré-cadastro clicando no ícone Agendamento Vacina Covid-19. Baseada em dados da vacinação, a agência pública divulgou a diferença da quantidade de brancos e negros vacinados contra a Covid no país. Segundo a apuração da agência, dos que se vacinaram, 3,2 milhões se declaram brancos e 1,7 milhão se declaram negros. Os dados incluem vacinas aplicadas até 14 de março. E aí, quando a gente fala das populações negras desse país, são populações que, há longas décadas, elas vivem um estado de colonização, escravidão, opressão, marginalização, Então, essas pessoas vivem condições de vida, de esquecimento. E aí a gente pode atribuir questões do tipo a dificuldade de acesso que elas têm aos serviços de saúde, o acesso mesmo pela presença do serviço, nos locais onde elas estão instaladas ou habitam, a dificuldade que essas pessoas têm às informações, que condições essas pessoas têm para acessar essa vacina. Então, condições que eu tenho para me transportar até lá, para eu ir até lá, como eu vou até lá, eu tenho máscara, eu não tenho, Então, tudo isso precisa ser pensado para populações que há anos vivem essa opressão e essa marginalização das políticas públicas, Então, o que a gente vê também em relação às oportunidades que essas populações não tiveram, e até hoje ainda não têm como deveriam ter, Então, a oportunidade de alimentação, de transporte digno, as próprias redes de apoio, hoje, no contexto da pandemia, as escolas, que são uma grande rede de apoio a essas populações esquecidas, elas estão tolhidas na sua ação, no seu papel de apoiar. Então, tudo isso é um contexto que deveria ser levado em consideração até para se pensar grupos prioritários em vacinação, por exemplo, nesse contexto de pandemia. Nós estamos falando da vacinação, mas eu amplio isso para tudo, para todas as questões que envolvem a pandemia. Então, geração de renda, renda de apoio, o custeio que essas pessoas precisam ter para enfrentar esse momento. Um dos pontos citados na reportagem da agência pública é que esse número menor de negros vacinados pode ser explicado também pela expectativa de vida da população negra. Os negros, os jovens negros, eles morrem muito cedo. Então, negros idosos também, nós não temos essa população em quantidade para ou superar ou ser igual à que está sendo vacinada agora, porque eles morreram cedo, e especialmente por causas externas ligadas à violência e à falta de oportunidades, Que consequências isso pode trazer em relação à Covid? Então, o primeiro deles é o aumento no número de óbitos, Isso aí é claro, evidente. E o que a gente pode, que me chama muita atenção, sabe, Letícia, além do número de óbitos, porque isso a gente está vendo na população em geral, é que esse número pode ser ainda pior, tá? Eu não tenho a menor dúvida que, toda essa informação que tem na reportagem, que sobre o número de vacinados e a discrepância entre os vacinados brancos e negros é real, mas esse número pode ser ainda pior porque ele pode ser um número de subnotificação. Então, a gente sabe que na correria, eu participei da campanha de vacinação em alguns momentos, a quantidade de pessoas que estão ali para vacinar, as fichas que a gente precisa preencher,
né? As pessoas que às vezes não vêm no agendamento e não tem ali a classificação de cor, por exemplo, era para ela fazer a escolha dela, muitas vezes as pessoas são vacinadas e isso não é notificado a cor dela, né? Então, pode ser que esse número seja ainda pior, e especialmente também em relação aos óbitos, né? Então, eu acho que o contexto da pandemia para a população negra não vai estar definitivamente nos números apresentados, tá? Na minha opinião. Que aqui em Goiás, né, inclusive a Universidade Federal de Goiás, ela foi muito incisiva, né, juntamente com o projeto Politizar, em parceria com a Assembleia Legislativa, eles conseguiram fazer, né, um projeto de lei e aprovar uma lei, que é a Lei 20.880, que foi aprovada agora dia 15 de outubro de 2020, e essa lei, né, obriga o Estado, né, a priorizar as comunidades quilombolas, indígenas, entre outras populações, mas especialmente as comunidades quilombolas, a serem vacinadas em grupos prioritários, né, à frente. Porém, até o momento, apenas as comunidades calungas, né, do noroeste do estado, foram vacinadas. Só que em Goiás, a gente sabe que nós temos uma população de negros nessa condição de quilombolas, né, em comunidades quilombolas, distante, né, e muitas vezes esquecidas, que elas são em torno de 58 comunidades, né, certificadas, e nós temos ainda as não certificadas e as que não vão se certificar, né, ou sem certificação. Então, é um número muito grande de comunidades que ainda não teve acesso. A professora da UFG fala ainda que não estamos mais dizendo sobre uma pandemia, e sim falando de uma sindemia. Então, essa crise pandêmica que nós estamos vivendo, ela é muito mais do que uma crise epidemiológica. Ela envolve contextos sociais, econômicos, políticos, ideológicos, e é o que a gente chama de sindemia, né? Então, é uma crise sindêmica que envolve todos esses fatores que precisam e devem ser levados em consideração. Então, esse cenário é um cenário caótico, né? Quando a gente fala em sindemia, porque a gente envolve todas essas questões, além da epidemiológica, mas para essas populações, para essas pessoas, esse cenário, Letícia, ele se torna trágico. O Mundo UFG vai para um intervalo bem rápido e já volta. A Fátima é estudante de design de moda na UFG e também proprietária de uma confecção de jeans. Ela uniu as duas coisas e fez um TCC sobre desenvolvimento sustentável, que ficou em terceiro lugar no prêmio TCC de empreendedorismo, na categoria negócio, modalidade monografia. Ô Fátima, e aí como é que você fez tudo isso? Você pegou a sua realidade da sua confecção de jeans e tentou fazer algo mais sustentável, né? A partir do trabalho. É verdade. Isso. Eu iniciei uma transição no meu trabalho. Como eu tinha feito alguns cursos do design circular, né, que é da linha total de desenvolvimento sustentável, eu comecei a atrelar trabalho, né, ou seja, serviços ao meu propósito como empresa, enfim. E dentro dessa realidade, eu consegui criar um tripé de sustentabilidade, na verdade, de autossustentabilidade. Porque quando você leva em consideração o desenvolvimento de uma empresa como autossustentável, é aquele que depende pouco de mão de obra, depende pouco de uma folha, né, de pagamento, ele depende pouco de matéria-prima e também ele consegue ter o lucro, né, com esse trabalho. Então, eu usei isso, a administração, o processo de sustentabilidade em si, e o sistema, né, na verdade, como as pessoas mesmo que estão envolvidas no processo, para que esse trabalho, ele gerasse renda para mim, enfim, para as pessoas que trabalham comigo, mas que também ele não fosse oneroso. Então, foi, na verdade, uma adaptação de processo dentro da minha empresa. E essa adaptação veio por causa do TCC ou no seu TCC você contou como é que foi essa adaptação? Durante o TCC, eu comecei a desenvolver essas práticas. Eu já havia buscado essas soluções. Então, eu já estava fazendo o curso, né, do design circular, fazendo cursos paralelos em universidades do exterior. Por quê? Aqui ainda era muito caro o processo. Quando você fala em sustentabilidade, o processo interno, ele ainda não é bem fomentado. Então, eu já estava fazendo essa busca, pessoalmente, né, para a minha empresa,
E quando eu pude dispor isso no trabalho, para mim foi fantástico. As minhas professoras ficaram encantadas, porque era o que elas esperavam. O processo de lavanderia, eu fiz alterações onde eu uso o mínimo de processo químico, né? A minha lavagem ela é mais limpa mesmo. E isso, para mim, assim, é motivo de muito orgulho. E falando em orgulho, como é que foi a premiação? Assim, como é que foi receber esse prêmio, Fátima? Nossa, eu vou ser sincera. Eu fiquei surpresa. Eu fiquei surpresa porque, embora eu tenha feito o trabalho tenha ganho uma média boa, uma nota boa, enfim, você nunca espera que você está boa o suficiente, né? Então, eu não avaliava que meu trabalho estivesse indo tão bem. Eu sabia que o tema era um tema necessário. Eu entendo dessa devolutiva para a sociedade, até porque as pessoas que lidam comigo, amigas que são empresárias, enfim, a gente conversa muito a respeito e a gente meio que vai movimentando lentamente, porque o processo ele é muito fracionado. Para você ter todo um processo, toda a sua cadeia produtiva ser dentro da sustentabilidade, ele torna um pouco inviável devido ao alto custo mesmo de todo o processo. Mas mesmo assim, a gente insiste, vai atrás do melhor produto, do melhor matéria-prima e de uma mão de obra que a gente meio que apoia a sociedade, a comunidade que trabalha conosco. O tabagismo é um dos comportamentos que mais influenciam na saúde bucal. Uma pesquisa de doutorado da Faculdade de Odontologia da UFG analisou se motivações religiosas influenciam adolescentes na decisão de começar a fumar ou de abandonar o cigarro. Eu conversei com o pesquisador para entender melhor. A coleta de dados da nossa pesquisa foi feita com um questionário impresso. Esse questionário foi aplicado em 14 escolas federais aqui do estado de Goiás, distribuídas em 13 municípios, inclusive Goiânia. O nosso estudo ele tem um desenho transversal. Ele não permite que nós façamos inferências causais. Então, não permite eu dizer que a religiosidade causa uma motivação baixa para poder começar a fumar, por exemplo. Porque nós não coletamos dados sobre a motivação apenas entre fumantes. Os nossos participantes, nós tínhamos fumantes e não fumantes. Então, nós estudamos tanto a motivação para começar a fumar, entre os estudantes que nunca fumaram, e a motivação daqueles que eram fumantes para parar de fumar. Os adolescentes mais religiosos tendem a ter uma motivação menor para começar a fumar, e entre aqueles entre os fumantes, nós observamos que aqueles que têm uma maior religiosidade intrínseca, ou seja, aquela religiosidade que está relacionada à fé da pessoa, à importância que a pessoa dá para a religião na sua vida. Então, nós observamos que esses que tinham uma religiosidade intrínseca maior, eles tendiam a ter uma motivação maior para parar de fumar, entre os fumantes. Então, o nosso estudo ele mostrou assim, que a religiosidade ela pode ser considerada como um fator de proteção para a motivação do adolescente, seja para começar, para a iniciação ao tabagismo, seja para a cessação do tabagismo entre aqueles que já experimentaram fumar e que fumam. A pesquisa foi orientada pela professora Maria do Carmo Freire e recebeu o prêmio no Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico, ficando em primeiro lugar no eixo Educação em Saúde, Promoção e Prevenção. Intervalo bem rápido, a gente já volta. Vamos conhecer o aplicativo Agenda do Universitário, criado pelo Guilherme Fernandes, um universitário estudante de Engenharia da Computação na UFG. A ideia é ajudar o aluno a ter total controle das disciplinas da universidade. Bom, como isso é feito? Você primeiro realiza o cadastro das disciplinas no aplicativo,
Após o cadastro, você consegue montar toda a sua grade de horários, informar se a aula será online ou não, associar o link da aula àquele horário, além de poder receber notificações de quando a aula vai começar, por exemplo. Dentre outras características, você consegue registrar provas, atividades, trabalhos, você consegue fazer o gerenciamento das suas faltas, das suas notas, e além de calcular a média dessas notas, é claro, além de gerenciar também fotos dentro do aplicativo, você consegue separar por disciplina. Atualmente o aplicativo ele está disponível apenas para Android. Se você digitar a agenda do universitário na Play Store, ele vai ser o primeiro aplicativo que vai aparecer. E eu estou trabalhando na disponibilização dele para dispositivos iOS. É um pouco mais complicado, mas além de mais cara. Mas eu já estou trabalhando nisso e pretendo disponibilizar o mais rápido possível. 4 ligas acadêmicas da UFG mudaram as atividades de extensão por causa da pandemia. Com o isolamento social, deixaram de fazer ações educativas presenciais e destinaram esforços para ajudar na arrecadação de alimentos e produtos básicos para pessoas em situação de rua. Fazem isso apoiando a Associação Tio Cleobaldo, e você pode contribuir. Os grupos que estão organizando essa campanha de arrecadação são a Liga de Sexualidade Humana, a Liga do Sistema Digestório, a Liga de Transplantes e a Liga do Sono e Pulmão. A Associação Tio Cleobaldo é uma associação super antiga em Goiânia, eles atuam há cerca de 45 anos e eles distribuem 2.500 marmitas semanalmente nas ruas, tanto de Goiânia quanto da região metropolitana. Além das marmitas, eles também entregam água, sucos, oferecem medicamentos básicos de dor e febre e realizam primeiros socorros para essa população que está em situação de rua. Eles tentam ajudar da forma que eles podem, seja providenciando documentos para essas pessoas, encaminhando para reabilitação quando necessário. Eles também têm um cadastro de famílias para auxiliar com cestas básicas, produtos de limpeza, cobertores e roupas. Com a pandemia, eles perceberam um aumento dessa demanda, tanto das marmitas quanto das famílias procurando pelo auxílio. Diariamente, eles recebem diversas ligações de famílias pedindo o auxílio, mas atualmente eles não conseguem aumentar o número de marmitas nem o número de famílias auxiliadas. E para manter o auxílio que eles já têm agora e tentar abranger essa nova necessidade que veio com a pandemia, eles precisam muito da participação da sociedade civil, com doações ou trabalho voluntário. Os itens que podem ser doados são arroz, feijão, óleo, sal e carne, isso é o que eles estão mais precisando agora. Mas além disso, eles também precisam muito de cesta básica, roupas, sapatos usados, cobertores, toalhas, lençóis e produtos de limpeza e de higiene pessoal. As doações podem ser feitas por meio do Pix, que a gente disponibilizou lá no Instagram das ligas, e elas podem ser entregues nos endereços disponibilizados também no Instagram, ou entrar em contato com qualquer uma das 4 ligas que a gente tenta organizar de pegar onde for necessário. Empresas juniores são uma forma de universitários começarem a ter uma prática parecida com a do mercado de trabalho. Vamos conhecer agora a Mutari, empresa júnior de relações públicas da UFG. A Mutari é a segunda empresa júnior de relações públicas de todo o Brasil. Ela foi fundada em 2017 com o intuito de suprir a ausência de atividades práticas dentro da universidade, formando e capacitando seus membros através do contato direto com o mercado de trabalho. Desde então, o nosso maior objetivo é transformar vidas e negócios através da comunicação, oferecendo serviços como eventos, marketing digital, assessoria, pesquisa de opinião, comunicação interna, dentre outros. Como empresários juniores da área da comunicação, o nosso maior propósito é compartilhar informações de quem nós somos como futuros profissionais de relações públicas e aonde nós queremos chegar. Por esse motivo, surgiu a ideia de criar um guia de informações no Instagram da Mutari sobre o curso de Relações Públicas, sobre a nossa grade curricular, a nossa área de atuação e também as datas mais importantes para esse período de ingresso na universidade. O público pode acompanhar a Mutari e acessar todo o conteúdo que nós estamos produzindo através do nosso Instagram, @MutariRP. O PET Engenharia de Alimentos da UFG oferece cursos online até junho. Vamos conferir. O PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás é o segundo PET Engenharia de Alimentos de todo o Brasil e o terceiro PET da UFG.
Para decidir os temas, nós levamos muito em consideração a sugestão do público. Então, os temas são escolhidos de acordo com a demanda do pessoal que participa, levamos para o grupo, planejamos e assim buscamos abranger alunos de todo o Brasil. Para participar dos nossos cursos é muito simples, basta se inscrever no formulário de inscrição que é disponibilizado tanto na biografia do nosso Instagram quanto no nosso site. No ano de 2020, ocorreram algumas edições via plataforma Google Meet, só que esse ano nós decidimos inovar e a primeira edição desse semestre será realizada através da plataforma YouTube. Na próxima terça-feira acontece o webinário Introdução a Geossintéticos, organizado pela Liga Acadêmica de Geotecnia da UFG. Este evento será realizado no dia 30 de março, às 19 horas, e será transmitido pelo canal do YouTube da Liga e oferecerá um certificado de 2 horas complementares. Então não perca, inscreva-se já! As inscrições podem ser realizadas através do nosso Instagram, @lagel.ufg. Então venha, aprenda um pouco mais a respeito desses materiais de tão grande aplicação geotécnica, tais como pavimentações, obras de estabilidade de taludes, reforço de solos e aterros sanitários. E vamos terminar o Mundo UFG com dicas para se exercitar e com segurança. A Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da UFG preparou alguns exercícios para idosos fazerem com o que tem em casa mesmo. A Natiele Fortaleza, integrante da Liga e estudante da UEG, vai mostrando aí pra gente, ó. Então, o primeiro é sentado na cadeira. Você pega algum objeto que tiver por perto, abaixa e sobe com ele nas mãos 5 vezes. Depois, pega uma almofada ou uma bola e aperta com as pernas 10 vezes. Hora de levantar da cadeira, vamos lá. Vamos fazer 10 vezes esse movimento de levantar e sentar e repare que os braços da Natiele estão cruzados. Depois, de pé, estique os braços sem sair do lugar e levante bem os joelhos, alternando entre direito e esquerdo. Agora, o treino de passo. Coloque um objeto no chão, nada muito grande, passe por cima dele e volte de costas. Repita 10 vezes. Agora, passo lateral, outras 10 vezes. Nesse aqui, você fica em um pé só, encosta em um objeto alto e retorna 10 vezes. Pode usar um apoio. Se apoiando em uma cadeira, agache e retorne 10 vezes. Depois, fique na ponta dos pés e retorne 10 vezes. E para fechar, agora você vira para um lado e para o outro, trocando um objeto de lugar. Atividade física concluída e o Mundo UFG também vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, se cuide, fique em casa sempre que você puder, use máscara se precisar sair. Até a próxima!